Hoje eu vim trazer para vocês uma cozinheirinha que anda de verdade, a nova moda que a Dona Círculo inventou. Olha lá. Os nossos amigurumis agora, eles podem andar de verdade. Opa! E eu vou ensinar para vocês como é que faz aqui. Obviamente a gente vai ter que ter o acessório, né, que a Círculo inventou, né, que são os pezinhos aqui. Mas, se você quiser fazer a cozinheirinha igual a minha, pode fazer. Se quiser mudar detalhes dela, pode mudar. Eu não ligo, não tem problema. Tem artesã que, né, não quer que modifique um ponto da sua receita, né? Porque, sei lá, não sei porquê, não entendo. Eu acho que a beleza do artesanato está realmente a gente poder criar do jeito que a gente quer, né? Então, tudo bem, não tem problema. Eu não ligo. Então, se você quiser mudar a cor de cabelo, qualquer coisa pode mudar. Mas se você quiser também assistir só para poder aprender a colocar esse acessório aqui e ter uma base do corpinho que dá para colocar esse acessório, então vem comigo, tá bom? Eu espero que vocês gostem desse amigurumi que anda. Opa, não cai. Tá liso aqui. Desse amigurumi que anda de verdade e vem comigo aprender. As cores de linha que eu vou usar é aqui a Balloon, na cor laminado. Vou usar aqui, ó, a Charme na cor Mogno 7504. E pro vestido, esse vai ser o cabelo, né? E pro vestido eu vou usar a cor Bela 508, que é a turquesa. Lembrando que isso daqui é só as minhas cores, tá? Você pode usar e abusar das suas cores, do seu jeitinho, do que você quer, tá? A cor da pele eu sempre faço na cor clara, porque é mais fácil de vocês enxergarem. Também dá pra fazer na cor escura e vai ficar uma graça. Olhinhos de 9 milímetros, tá? Com trava e o andadorzinho pra fazer ele andar de verdade. Olha só. Eu paguei R$10,91 no site da Crocheteiras. Vou deixar aqui o link pra vocês. Olha só, vamos fazer a nossa bonequinha andar? Então, bora começar, lógico, né, gente? De praxe, agulha, tesoura, enchimento, né? Então, bora começar aqui com o nosso laminado pra gente fazer a cabecinha. Vamos começar pela cabecinha. Vou pegar aqui, vou fazer 6 pontos baixos dentro do meu anel mágico, como de praxe. Quatro. Cinco. E 6. Bom. E aí, a próxima carreira vai ser uma carreira inteira de aumentos, né? Então, aonde eu tenho um ponto baixo, eu vou fazer 2 pontos baixos, tá? E vou encerrar essa carreira com 12 pontos baixos. Então, aqui eu tenho um ponto, vou fazer 2 juntos. Tenho um ponto, vou fazer 2 juntos. Tenho um ponto, vou fazer 2 juntos. E assim por 6 vezes, completando 12 pontos baixos. Carreira encerrada, vou puxar o meu fiozinho aqui, ó, de trás e vou marcar. Você pode marcar com marcador, com o que você costuma marcar aí. E vou fazer um ponto baixo, e aí no ponto seguinte eu vou fazer um aumento em ponto baixo. Um ponto baixo e um aumento em ponto baixo. E assim eu vou fazer por toda essa minha volta aqui até chegar ali ao final. Vamos fazer agora 2 pontos baixos seguidos, olha lá,
um ponto baixo e outro ponto baixo. E aí, eu vou fazer um aumento neste terceiro aqui. Então, eu vou caminhar 2 e aumentar 1. Caminho 2 e aumento 1, tá? 2 pontos baixos e um aumento por toda a nossa volta aqui. Agora, eu vou fazer um ponto baixo e vou fazer um aumento aqui logo no segundo. Só que os demais pontos da carreira, eu vou trabalhar em 3 pontos baixos e um aumento. Caminho 3 e aumento 1. Caminho 3, 1, 2, 3. E aumento 1. 3 pontos baixos e um aumento por mais 5 vezes, tá? E aí, feita essas 5 sequências, eu volto aqui com vocês. Olha, eu fiz aqui as 5 sequências, né? E me sobraram 2 pontos baixos, do qual vou trabalhar aqui com eles, tá? Geralmente, eu faço a divisão de pontos na carreira par, mas dessa vez eu fiz na carreira ímpar, não tem problema. Só que vale, fica bem redondinho, fica bonitinho, não fica marcado, tá bom? Então, vamos lá agora para nossa próxima carreira, que será 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. Então, vamos trabalhar 4 pontos baixos seguidos, né? Vamos caminhar 4 pontos baixos e vamos aumentar um ponto. 4 pontos baixos e um aumento por toda a nossa volta aqui. Agora, a gente vai fazer aqui 1, 2 pontos baixos e vamos fazer um aumento. E aí, a gente vai fazer uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento por toda a nossa volta aqui. Vamos fazer, na verdade, por 5 vezes, tá? E aí, eu volto com vocês ali no finalzinho. Estou fazendo o último aumento da minha 5ª sequência. E aí, ó, vai sobrar 1, 2 e 3 pontos, do qual eu vou caminhar aqui, tá bom? Eu vou fazer mais uma carreira de aumentos, 6 pontos baixos e um aumento por toda essa minha volta aqui, tá? Eu estou trabalhando com a agulha número 2, apesar da balloon ser grande, ser uma lã, né? Ela é uma linha que deixa o trabalho maior do que o fio amigurumi, ela é um fio grosso, mas a minha agulha é pequena, tá? Então, eu vou trabalhar aqui mais uma carreira de aumentos. Se você vê que a sua já tá ficando grandinha, pode parar, tá? Eu vou fazer mais uma carreira de aumentos e eu falo aqui pra vocês o quanto que ficou a minha em diâmetro. A minha cabecinha aqui, com uma carreira a mais de aumentos, ficou com 6 centímetros de diâmetro, tá? Então, agora, eu vou pegar aqui, vou fazer carreiras iguais, carreiras de ponto sobre ponto, carreiras de ponto baixo sobre cada ponto baixo, tá? Então, vamos fazer aqui 9 carreiras, tá? Iguais. E aí, a gente volta aqui. Agora, a gente vai começar as diminuições. Como eu fiz até 6 pontos baixos e um aumento, então, eu já fiz uma carreira aqui de 6 pontos baixos e uma diminuição. Se por acaso você também fez até a carreira 6 pontos baixos e um aumento, a gente trabalha de forma espelhada, então você, consequentemente, vai começar essas diminuições com 6 pontos baixos e uma diminuição. Caso contrário, vamos lá. 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. E aí, nós faremos 1,
2, 3, 4, 5. 5 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes, tá? Fiz aqui minha última sequência, faltou 2 pontos da carreira para terminar, irei fazer normalmente aqui esses 2 pontos, tá? Aí, a gente vai escolher um lado mais bonitinho aqui e vai colocar os olhinhos. Vamos lá. Carreira 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Carreira entre a carreira 13 e a carreira 14. 2, 4, 6, 7 pontos de distância. Tá? E aí, eu vou colocar a travinha aqui e essa próxima carreira aqui, eu irei fazer de 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês a primeira sequência. 1, 2, 3, 4. 4 pontos e uma diminuição. E assim nós iremos fazer por toda a nossa volta. Agora, gente, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo e uma diminuição. E aí, eu começo uma sequência de 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. 3 pontos baixos e uma diminuição por toda essa volta aqui, né? Até o final, são 5 vezes. E aí, a gente já volta aqui para concluir esta carreirinha. E aí, eu vou ficar aqui com 18 pontos baixos e vou fazer uma carreira completa de ponto sobre ponto, normal, tá? Pegando todos os pontos aqui, uma carreira igual com 18 pontos baixos. Aí, agora, olha, pra arrematar bem bonitinho o que eu vou fazer. Vou jogar minha linha pra lá, pra fora. Vou pular essa, vou vir neste ponto aqui, ó. Vou puxar. E aí, eu venho por cima, ó. Neste ponto aqui que eu peguei, ó, eu venho com a agulha de baixo pra cima e puxo a linha de cima pra baixo. Ele vai ficar, ó, bem bonitinho aqui, tá? E aí, a gente pode cortar, eita, cortar um pouquinho, que a gente já vai vir com o nosso, a cor da nossa roupinha, no meu caso aqui, o azul, tá? Esse azul bem bonito aqui, eu gosto dele. Então, olha lá, vou vir aqui, ó, pegar na parte de dentro, na alça de dentro, pra gente poder ter essa sensação de que não tá igual o corpinho, né, na mesma linha, o corpinho ai, corpinho, roupinha. Aí, eu vou vir aqui e vou fazer 1, 2 pontos baixos e um aumento. Tudo isso na alça de dentro, tá? 2 pontos baixos e um aumento por toda a nossa voltinha aqui. Vou pegar aqui minha linha pra marcar e vou fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a minha volta. Um, 2, 3 e um aumento. E vou fazer isso por toda a minha volta.
Bom, e aí eu fiz uma carreira de ponto sobre ponto aqui, tá? E a minha linha deu um nó. Depois de desenusar a minha linha, a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento, tá? Vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento em ponto baixo por toda a nossa volta. 4 pontos baixos e um aumento em ponto baixo. 3, 4 e um aumento. Agora, eu fiz 6 carreiras de ponto sobre ponto e a gente vai começar a colocar o andador. Eu deixei aqui um espacinho aqui em cima, não vou colocar assim o andador logo aqui, sabe? Então, vamos lá. Só vamos ter certeza, né, de pra onde ele tá andando. Aqui. Senão a gente coloca de ré, né? Já pensou? Começar o bichinho, a perna tá pra um lado, a cabeça tá pro outro, né? Então, eu fiz aqui 7, tá? 7 carreiras. Eu vou terminar essa 7ª carreira aqui. E aí, a gente vai começar a colocar o andador. A gente vai colocar da mesma forma como a gente colocou o nosso vibrador lá no gatinho, tá? Então, é bem tranquilo de colocar, daí a gente tem que preencher as laterais, tá? Porque ela vai ficar mais cheinha do que o andador. Então, terminando aqui a carreira de número 7 de carreiras iguais, tá? Aí, ó, na carreira número 8, eu comecei 2, 4, 6, 7, 8, deixa eu ver. O pezinho dele tá pra cá, ó. Então, acho que eu tenho que diminuir mais 2 pontos, tá vendo? Pra gente poder dar certinho. Ó. Vamos acertar bem isso mesmo. Fiz 6 pontos. Aí, eu venho aqui, ó, no meu próximo ponto já. E pego. Ele vai ser bem chatinho de fazer, né? Mas, tá vendo? É só passar por cima dele mesmo. Aí, a gente vai, ó, continuar trabalhando. O andador vai continuar andando aqui na nossa mão. A gente dá uma apertadinha nele pra ele não andar muito. E a gente vai preenchendo os lados e continuar caminhando, tá? Eu vou continuar fazendo ponto sobre ponto. Olha lá. Até ali embaixo. Até preencher. Ó, eu vou fazer essa. E mais uma carreira de ponto sobre ponto, e daí eu volto com vocês, tá? Para ver se a gente vai precisar diminuir, como que vai fazer. Como ficou muito ruim de trabalhar aqui, então, ó, eu fiz mais 2 carreiras de ponto sobre ponto, como eu tinha falado pra vocês. E aí, eu fiz uma carreira de 4 pontos baixos e uma diminuição. E depois, uma carreira de 3 pontos baixos e uma diminuição. O que que eu fiz aqui? Coloquei bem pouquinho enchimento por toda a lateral aqui, mas bem pouquinho mesmo, ó. Tá vendo que tá sobrando? Porque se eu encho, ele começa a empurrar o andadorzinho pra fora. E aí, começa a deixar torto, tá? Começa a pesar. Então, não dá pra colocar muito, mas também não dá pra deixar vazio, porque vai sobrar muita roupa aqui. E outra que a gente vai pegar e só vai sentir o duro do andador, não vai sentir a maciez do amigurumi. É claro que ele não vai ser macio como um amigurumi, tá? Mas por que que eu tive que fazer as carreiras de diminuições aqui, gente? Porque o andador, ele não fica retinho. Se ele fosse assim, se ele tivesse um outro
pininho desse outro lado aqui segurando, ele iria ficar retinho, né? Mas como ele só tem um pininho de um lado, ele fica capenga, ele fica assim, ó. Deixa eu tentar mostrar pra vocês, ele fica assim. Aí até a gente acertar aqui e colocar as diminuições, ele fica capenguinha. Então, por isso eu tive que colocar as diminuições, tá bom? Então, agora vamos para a parte do cabelinho, dos bracinhos, pra poder terminar aqui a nossa bonequinha que anda. Bom, gente, o bracinho, como que eu fiz aqui? Olha só, é bem facinho, tá? Então, não tem segredo. Eu fiz aqui, ó, até tá difícil de focar. Aí, eu fiz aqui 5 pontos baixos dentro do anel mágico, e aí fiz uma carreira apenas de aumentos, tá? E aí, depois eu fiz aqui, ó, 4 carreiras de ponto sobre ponto, 4 carreiras iguais na cor da mãozinha, e depois mais 4 carreiras na cor do vestidinho, na cor da roupinha, tá? Só que nessa troca de cor aqui, ó, tá vendo? Eu fiz a primeira carreira do azul, eu fiz nos pontos somente de trás, ó, tá vendo? Que daí eu deixei esse daqui pra gente dar um acabamento nela. Então, a gente vai dar o acabamento juntas aqui. Vou pegar aqui. Vou encaixar. Deixei um pedaço de linha pra costurar também, né? Vou fazer 2 correntes aqui e vou fazer meio ponto alto, tá? Eu vou trabalhar em meio ponto alto por toda a minha volta. Por quê? Porque eu quero que ela fique com uma sensação de dobradinho, sabe? Ali naquela parte da manguinha. Então, eu vou fazer isso por toda a minha carreirinha aqui, ó. Bom, olha lá. Agora, eu vou colocar meu bracinho aqui, ó. Eu vou colocar ele de assim. 2 carreiras aqui pra baixo do pescocinho. Centralizadinho, ó. Tá vendo? Começa aqui. E aí, eu vou colocar ele, ó, em diagonal. Por quê? Porque eu não vou fazer ele, eu vou fazer a cozinheirinha segurando aqui alguma coisa. Então, por causa disso, eu não vou fazer ele pra baixo, como é o de praxe a gente fazer, né? Eu quero que ele fique assim mesmo, eu quero que ele fique com, né, nesse gesto aqui, ó, de quem vai pegar alguma coisa, de quem tá segurando alguma coisa. Que é este é o meu intuito, tá? Gente, o cabelinho, eu peguei aqui também sem, né, dificuldades. O que que eu fiz? Eu fiz carreiras intercaladas, então como que eu fiz? Eu fiz primeiro as 2 carreiras, não, fiz normal, então eu fiz 6 pontos dentro do anel mágico, uma carreira só de aumentos, né? E aí, depois eu comecei a intercalar. Daí, eu fazia uma carreira de ponto sobre ponto e uma carreira de aumentos gradativos. Então, eu fiz ponto sobre ponto, um ponto baixo e um aumento. A próxima carreira, ponto sobre ponto, depois 2 pontos baixos e um aumento. Depois, uma carreira de ponto sobre ponto, tá? Então, eu fiz até chegar em 6 pontos baixos e um aumento. Vou mostrar pra vocês aqui como que precisa ficar. Ela vai ficar assim, tá? Eu vou só fazer uma marcaçãozinha aqui do outro, de até onde eu preciso trabalhar. Eu vou fazer um coquinho nela, porém, eu quero uma coisa diferente aqui nessa parte, pra não ficar, tipo, que nem o cabelo da bailarina, da círculo, sabe? Lisinho aqui, eu quero algo diferente. Então, eu vou trabalhar da lateral do meu olhinho até a lateral do meu outro olhinho de forma diferente. Então, foi o que eu precisei aqui pra mim, com essa linha que eu tô usando, né? Com a quantidade de carreiras que eu fiz também. E aí, vocês vão ver aí, vão adaptar, tá?
Então, vou pegar aqui, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vou fazer 18 pontos aqui, 18 correntes, né? E vou voltar fazendo pontos baixíssimos. Por que pontos baixíssimos? Porque eu quero algo bem delicado aqui neste cabelinho. E aí, vocês já vão entender, tá bom? Já vou mostrar ali pra vocês como que a gente vai fazer. E o que é isso, né? Olha lá, com cuidadinho. Ó, cheguei aqui no final, venho no meu ponto seguinte, faço um ponto baixíssimo. Venho no seguinte e faço um ponto baixíssimo. E aí, eu subo novamente as 18 correntes, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer assim, ó, depois de terminado, a gente vai colar essa parte aqui, ó, dessa forma, como o cabelo dela vai estar preso em coque, como se fosse, tá? Cabelinhos aqui saindo, prendendo o cabelo dela. Então, eu vou fazer isso, ó, vou sempre pular um. Às vezes, eu posso pular dois para não ficar muito tumultuado, então, eu vou intercalando, tá? Então, olha lá, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Venho e faço pontos baixíssimos até ali o final das correntes, tá? Se eu fizer ponto baixo, ele vai ficar muito grosso, e não é essa a intenção, não quero isso, quero algo mais delicado pra isso, tá? E aí, olha, a gente vai ir fazendo. Vamos pôr aqui. Tomando cuidado pra não enrolar, né? Porque a correntinha aqui é louca pra virar e a gente começar a fazer um tricotinho ao invés de trabalhar nelas. Cheguei lá no último, venho, faço ponto baixíssimo no seguinte, que é um ponto em que eu vou pular. Aí, ó, posso pular um outro aqui, ó, ponto baixíssimo também. E aí, eu venho e faço ponto baixíssimo. E nesse eu subo as correntes, e assim a gente vai intercalando, tá? Nunca faz tão próximo, porque senão vai ficar muito tumultuado mesmo. E aí, eu já venho aqui com vocês. Olha lá, eu colei aqui, olha como que fica fofinho, tá? Fiz só na parte da frente, se você quiser fazer em tudo, pode fazer. E aí, eu vou fazer aqui o coque. O coque, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos dentro do anel mágico. Aí, a próxima carreira aqui, eu vou fazer uma carreira apenas de aumentos, tá? Então, vamos ficar aqui com
16 pontos baixos nessa próxima carreira. Então, onde eu tenho um ponto, irei fazer 2. Agora, eu vou marcar aqui, porque eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por toda a minha volta. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento por toda essa volta aqui. E agora, para aumentar, mas não aumentar muito, ao invés de fazer 2 pontos baixos e um aumento, eu vou já pular direto e fazer 3 pontos baixos e um aumento, tá? Ele não vai dar certinho, né? Que nem quando a gente faz ali a sequência certinha, mas não tem problema, tá? É só para não aumentar muito, não ficar um coque gigante e também nem ficar pequeno, tá? Então, às vezes a gente tem que mudar um pouquinho o que é ali, o que a gente tá acostumada, né? Como padrão. Tá, olha lá. E aí, faz ponto sobre ponto no que sobrou, tá bom? E aí, agora, a gente vai fazer aqui, ó, carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou pegar aqui na alça de trás, nesta primeira carreira, que é só pra poder dar aquele efeito mesmo, sabe? Que a gente gosta. E aí, eu vou fazer aí, fica a seu critério. Você acha que a sua bonequinha tem um cabelo comprido ou você acha que ela tem um cabelo mais curto neste coque aí? Então, fica a seu critério, tá bom? Porque pode fazer aí 3 carreiras de ponto sobre ponto, pode fazer 4, pode fazer 5. Quanto mais alto o coque, né? Quanto mais carreiras a gente tiver de ponto sobre ponto, é porque maior vai ser o cabelo dela, né? Sinal de que quando ele estivesse solto, ele estaria representando um cabelo comprido. Então, eu vou fazer aqui umas 4 carreiras, mais ou menos, e aí depois a gente vai também colocar um pouquinho de enchimento e colar ali quando já tiver tudo sequinho aquela parte, tá? E aí a gente vai ir tecendo. Aí, antes de finalizar o cabelinho aqui, estar tudo pronto o cabelinho, vamos bordar já a nossa boquinha, porque daí a gente já, nossa boquinha, o nosso narizinho, porque daí a gente já deixa tudo arrematadinho dentro do cabelo para poder ficar mais bonitinho, tá? Bom, vamos lá pro narizinho. Vou colocar aqui em algum lugar que vai ficar escondido, né? E aí, ó, vou sair aqui, ó. 2 pontinhos depois do narizinho, 2 pontinhos depois do narizinho. Vai dar aqui centralizado 2 pontinhos, tá? Ó. Olha lá. Olha lá, tinha errado o tom, gente. E aí, eu tinha guardado já. E aí, olha lá, vou pegar aqui, tá vendo? E vou fazer assim umas 3 vezes. E aí, a gente vai vir aqui, vai passar por cima, olha lá. Vai fazendo assim. E vai marcar o narizinho dela, ó. A hora que você achar que der, você enfia aqui e a gente faz um acabamentinho. Tá vendo? E agora, a boquinha. A boquinha, vou pegar a minha linha preta, ou pode ser a marrom. Vamos pegar a marrom? Vou pegar a marrom pra bordar a sobrancelha já junto, tá?
Então, se você não coloca boquinha, não coloca narizinho, fique à vontade, né? Tem gente que não gosta, não tem problema. Olha lá. Vou vir aqui, ó, com a minha linha marrom, rente ao olhinho, 2 pontinhos pra cima, bem o meio aqui em diagonal, ó, fazendo 3 pontos, ó, aqui. 3 pontinhos pra baixo. Ó. A mesma coisa deste lado. E vamos fazer uma boquinha charmosinha. Aqui, olha só como muda, gente. Eu gosto, tem gente que não gosta. Ó, uma carreira pra baixo do meu narizinho. Venho em diagonal. 1, 2, 3, ó. 3 pontinhos. E vou fazer uma boquinha aqui, ó, de ladinho, pra ficar bem bonitinha, tá? Olha só, que charmosinha. E posso passar um blushzinho, né? Fazer aí o que você quiser. E aí, a gente vai colocar o cabelinho nela. Se você quiser dar uma expressãozinha nela, ó, você vem aqui com a sua linha, vai deixar aqui um pedaço, vai vir aqui, ó, no cantinho do olho, bem rente ao olho, no pontinho de baixo, e vai apertar, e faz a mesma coisa do outro lado. É pra essa linha ficar escondidinha, porque a gente vai puxar aqui, ó, os 2 ladinhos para afundar o nosso olhinho, tá? Se você quiser bem fundo, aperta bem. Se você quiser menos fundo, não aperta tanto. Pode também não fazer, tá? E aí, ele tá parecendo um bebê, né? Ela tá parecendo um bebezinho, sem o cabelinho assim, carequinha. E aí, olha, o cabelinho eu coloquei aqui, ó, o coquezinho. E vou colocar aqui assim, nela, tá? Olha lá. Eu vou colar também, tá? Eu tô usando a cola jeans aqui da Acrylics. E vou esperar secar, né, gente? E aí, eu vou fazer a pizza enquanto isso. Ó, pra fazer a pizza, eu estou usando aqui a cor porcelana da Amigurumi. E eu fiz aquele padrão, 6 pontos baixos dentro do anel mágico, uma carreira só de aumentos, uma carreira de 1 ponto baixo, um aumento, e uma carreira de 2 pontos baixos e um aumento. Tá? Agora, apenas na alça da frente, eu vou trabalhar um ponto caranguejo. O primeiro é mais chatinho, o restante vai, que é uma belezinha. Eu vou trabalhar assim por toda a minha volta. Coloquei uns tomatinhos em feltro aqui, ó, e deixei um pedaço de linha ali pra costurar. Vou reservar porque eu decidi colocar um aventalzinho nela. Então, vou fazer aqui correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 correntes, volto aqui na segunda, faço ponto baixo. E vou fazendo ponto baixo em cada uma das correntes. Vou arrematar aqui, ó, já coloco, né, o meu... Viro e já começo a fazer ponto baixo de novo, tá? Se você quiser, se você achar mais fácil fazer uma corrente para subir, não tem problema, não vai ser isso que vai impedir, né? Eu prefiro, eu acho que fica melhor acabadinho sem a corrente, e eu acho que não tem necessidade. Mas este é o meu jeito, tá, gente? E aí, ó, vamos fazendo aqui até dar altura. Como tá no improviso, eu vou contar aqui, vou fazer aqui e já conto pra vocês quantas correntes a gente faz, tá bom? Pra poder dar o aventalzinho.
Quantas correntes não, quantas carreiras, né, gente? Quantas carreiras. Eu fiz 7 carreiras. Agora eu vou virar o meu trabalho. Eu vou colocar aqui, ó, um ponto baixíssimo. E agora eu vou virar o meu trabalho, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vou medir aqui nela. 14. Ainda vai fazer mais. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22, tá bom. Vou fazer 22 correntes, olha. Aí eu vou ir lá do outro lado, ó, e vou prender. Criativas, nesta hora, vocês vão prender a corrente no avental da forma que eu mostrei, porém, colocando na boneca, né? Porque a cabeçuda aqui, não sei o que eu pensei na hora que eu fiz desse jeito que vocês estão vendo no vídeo. Na hora que eu terminei tudo, eu fui lembrar que a cabeça da boneca é grande, que ela é cabeçuda e não dá pra colocar por baixo também por causa dos pezinhos, né? Então eu tive que refazer todo o avental, foi essa a conclusão. Então, obviamente, já estou avisando pra vocês que tem que colocar na boneca e fazer o acabamento com o avental na boneca, porque depois não vai dar para colocar, não tem botãozinho, né? Não... Então, por favor, não sigam à risca o vídeo, porque eu errei aí, tá bom? Olha lá, prendo com um ponto baixíssimo. Se eu quiser encerrar aqui, posso encerrar, tá? Ou eu posso voltar fazendo um acabamento em ponto baixo ou ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer pontos baixos na lateral pra gente poder dar um acabamento, né? Senão vai ficar todo estranho aqui. Então, eu vou voltar aqui fazendo pontos baixos na lateral. Quando chegar aqui no cantinho, posso fazer 2 juntos, para poder ficar bem arredondadinho o cantinho. Venho fazendo aqui também, trabalhando essa parte. E... olha lá, chegando ali no cantinho de novo, ó, posso fazer 2 para dar uma arredondada e vou fazer até aqui em cima e vou arrematar, tá bom? Aí eu escondo a linha e arremata do seu jeitinho. Aí eu decidi bordar umas flores aqui também. Então, eu vou vir aqui, ó, em qualquer lugar e vou fazer qualquer ponto, né? E vou marcar esse ponto aqui com um X. Este vai ser o miolinho da minha florzinha. Então, ó, é um ponto cruz, tá? Acho que fica mais fácil, assim. Vou em qualquer outro lugar e vou fazer a mesma coisa. Na verdade, é só marcar o nosso ponto, né? Com uma cruzinha aqui, ó, diagonal. Vem aqui na parte, na carreira de baixo, diagonal. Estou fazendo só os miolinhos por enquanto, tá? Pra depois a gente começar aqui a fazer as pétalas. Vou fazer aqui 4. Vou colocar mais uma aqui em cima, ó. E aí, eu arremato a parte amarela. E vou pegar aqui, eu escolhi a cor vermelha, tá?
Vamos fazer juntas aqui as pétalas. Eu tentei fazer em ponto cruz também e não ficou legal, na verdade, ficou muito espaçado. Então, eu vou pegar aqui sempre, ó, nas laterais do xizinho, tá vendo? Nas pontinhas do xizinho, e vão vir em diagonal. E aí, eu vou preencher essa diagonal, ó, sempre indo e voltando da mesma forma como a gente fez com o narizinho, tá? Olha lá. A gente vai fazer assim. E aí, na outra lateral também. E vamos fazer isso em todas as laterais dos xizinhos. Olha lá, ó, vou voltar fazendo igual eu fiz no narizinho também, ó, pra preencher, que eu achei que ficou bacana dessa forma, tá? Não tinha pensado dessa forma aqui antes. Depois, é só a gente, quando terminar de bordar tudo aqui, né, se for o caso, se você vai querer bordar também, não tem problema. Ó como fica preenchidinho, bonitinho. E aí, a gente vai colocar nela e depois costurar ali a nossa pizza. Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou costurar a pizza. Vou colocar aqui assim, ó, e vou deixar a pizza meio que assim de ladinho, tá? Costurando assim. E aí vai estar pronta a nossa bonequinha. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.